Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre as articulações dos membros superiores. Então, quando a gente fala das articulações dos membros superiores, uma das coisas que a gente vai ver aqui é a articulação glenomeral. Quem é ela? Na sequência a gente vai ver a articulação cubital e para fechar a gente vai ver a articulação carpal, metacarpal e falangiana. Quando a gente fala dessas articulações, a gente tem que relembrar que essa parte em azul que vocês estão vendo era o esqueleto axial, o esqueleto central do corpo. E essas partes em amarelo que nós estamos vendo, tanto aqui como aqui, são os esqueletos apendiculares. A gente está vendo hoje o esqueleto apendicular superior. Então, quando a gente fala do esqueleto apendicular superior, a gente está falando sobre esses ossos aqui, ó. E eles envolvem desde uma certa parte do tronco, que envolvem outros dois ossos, até a região das mãos. Então, quando a gente fala deles, a gente também vai falar sobre articulações sinoviais, né? Primeiro, porque elas são as articulações que a gente mais tem no corpo humano. Então, a maioria das nossas articulações são sinoviais. Sua maior característica é a de permitir a mobilidade entre os ossos. Então, esses movimentos que eu consigo perceber, né, nos sujeitos são articulações sinoviais que fazem isso. E uma outra característica, elas possuem um líquido que se chama líquido sinovial. É uma característica que ela tem, né? E para que esse líquido permaneça no local em que ele precisa estar, ela acaba envolvendo uma cápsula em volta. Então, o encontro entre dois ou mais ossos envolve uma cápsula com líquido dentro, que é o líquido sinovial. Então, aqui só para a gente ter uma ilustração, eu tenho dois ossos se encontrando, dentro deles, para poder gerar movimento, eu tenho essa lubrificação sinovial, então eu tenho esse líquido sinovial ali no meio, e para que esse líquido não se perca, não se espalhe pelo corpo, existe uma bolsa formada por ligamentos que prendem e mantêm esse líquido ali. Esse líquido ele não é único, ele vive em constante renovação. Quanto mais o sujeito se movimenta, mais ele troca esse líquido que está ali no meio. Por isso que aquelas pessoas que são mais sedentárias ou que quebraram o pé por um período da vida, quando tiram o gesso, têm dificuldade de movimentar. Os músculos estão desacostumados a fazer o movimento e o líquido sinovial que estava ali não foi renovado. Então ele fica mais como se fosse enferrujado mesmo. Começando pela articulação do ombro, então a gente tem algumas estruturas ali, né? A questão da cápsula ligamentar, que envolve a articulação, né? Envolvendo esses três ossos. No caso da articulação glenomeral, a gente tem encontro de três ossos ali. A gente também tem o lábio glenoide, que é o ponto de encontro entre a cabeça do húmero com a superfície da escápula ali, né? E os músculos que estão envolvendo em volta ali. Aqui a gente consegue ver o movimento dessa articulação, uma abdução, né? Então a gente consegue ver o húmero subindo, tá, a cavidade glenoide ali, né, junto da escápula e a clavícula aqui na frente. Então esse movimento, quando ele faz isso, a cabeça rola ali dentro sem ter contato. Pode ver que não há um contato entre os dois ossos, porque existe líquido e existe uma membrana que impede o atrito entre esses dois ossos. Quando por algum motivo falta líquido ou tem atrito, gera uma dor intensa e limitação de movimento. Aqui a gente consegue ver que essa cabeça ela tem um contato muito próximo, só que não chega necessariamente a tocar, né? Então, esse é um aspecto que é importante. Por que essas articulações são importantes? Para garantir grandes graus de movimento. Então, as articulações esferoídeas, né, com a cabeça esferoide lá do húmero, elas permitem esses amplos graus de movimento. Esses movimentos eles podem ser classificados em três formas. Então, a gente tem os movimentos monoaxiais, biaxiais e triaxiais. O que significa isso? Mono, um tipo de movimento. Então, a gente tem um tipo de movimento como o caso da flexão e a extensão, por exemplo. Só faz esse movimento. A articulação biaxial é aquela que faz dois tipos de movimento. Então, eu posso fazer um movimento de flexão e extensão, mas também de pronação e supinação ou de abdução e adução. E a terceira triaxial, nós só temos duas articulações no corpo que é capaz de fazer esses três tipos de movimento, que no caso é o ombro e o quadril. E o que a gente tem? Flexão e extensão, então eu consigo fazer flexão e extensão, eu consigo fazer a extensão, a abdução e a adução, né? Então abduzir e aduzir, e também consigo fazer a rotação medial e a rotação lateral. Então aqui a gente tem exemplos de movimento, né? Flexão e extensão, abdução e adução, né? E aqui os ligamentos do ombro. Então a gente vai ver três ligamentos que se destacam mais. O ligamento trapezoide, lá entre a clavícula e a escápula. O ligamento conoide, também bem pequenininho ali, ele forma um triângulo, né? Cada um deles forma um triângulo. E depois um outro ligamento, que é o ligamento acromioclavicular. Além desses, a gente tem um ligamento que sai da região da escápula em direção ao húmero, que é o ligamento córaco-humeral. Processo coracóide da escápula em direção ao húmero.
Normalmente esses ligamentos eles têm nomes entre os dois ossos, ou seja, ele usa o nome dos dois ossos para formar o ligamento, né? E em alguns casos os ligamentos por conta do formato dele, né? Trapezóide, em forma de um pequeno trapézio, né? Então são situações diferentes. Na articulação do cotovelo ou articulação cubital, a gente tem um outro tipo, né? Ela é formada pelo húmero, o rádio e a una, são 3 ossos formando essa articulação, só que a gente vai ver que elas se dividem entre outros tipos de articulação ali no meio. Então não é uma articulação, né? Mas na verdade são 3. Ó. A gente tem a articulação húmero-unar, entre o húmero e a una, né? Nós também temos a articulação húmero-radial, entre o húmero e o rádio, e temos entre rádio-unar proximal. Então, são 3 ossos e 3 tipos de articulações na mesma região, que é a região cubital. Tá? Nessa região, a gente também tem uma bursa. Assim como a gente tem no ombro uma bolsa que amortece impacto, né, que é a bursa, né, glenomeral, a gente também tem a bursa cubital, ou bursa olecraniana, que fica na região do cotovelo. Por que a gente tem uma na parte posterior? Pelo fato de que nós tocamos muito a parte posterior do cotovelo, seja na mesa, na cama, em outro lugar que a gente toca, a gente gera pressão nessa região. Para impedir que essa pressão chegue até os ossos, existe uma bursa de amortecimento, que em alguns casos pode inflamar, e se ela inflama, gera a bursite. Movimentos. Então, os movimentos que a gente consegue fazer na região do cotovelo. Nós conseguimos fazer a flexão e extensão, ela é uma dobradiça, né, mas nós também conseguimos, entre rádio e una, fazer o movimento de pronação e supinação. O que significa isso? Pronação, o movimento que a gente usa para fazer o juramento. E a supinação, né, que é esse movimento inverso, é o movimento de pedir alguma coisa. Né? Então, são outros movimentos que a gente consegue ver ali naquela articulação. Aqui a gente consegue ver a flexão do cotovelo e a extensão. Então, ó, nós vemos que a cabeça da una, o rádio e o húmero ali conectados durante esse movimento. Aqui mesma coisa, numa radiografia, ó. Tá? E aí aqui nós temos os ligamentos dessa região. Então a gente vai ver alguns ligamentos que a gente consegue destacar bem, que é tranquilo de ver. Tá? O ligamento colateral ulnar, né, que é o ligamento entre a una e o húmero. O ligamento colateral radial, tá? Que é esse ligamento entre o húmero e o rádio. E além desses, a gente também tem o ligamento anular, que é esse ligamento aqui embaixo, que a gente consegue ver. Além disso, a gente tem uma cápsula aqui, porque é uma articulação sinovial, né, com líquido sinovial lá dentro. Na região do carpo, metacarpo e falanges, a gente tem uma sequência de ligamentos e tipos de articulações. Então, ó, a gente tem a articulação carpo-metacárpica, a gente tem a interfalângica distal, interfalângica proximal, metacarpo-falângica. Então, quanto mais ossos eu tenho numa região, mais tipos de articulações eu posso ter ali. Aqui a gente vê o porquê. As mãos, a gente tem uma variedade de movimentos muito grandes. Tá? Ah, mas você disse que só o ombro e o quadril tem 3 tipos de movimento. Sim, mas na mão você tem uma soma de tipos de movimentos diferentes. Por quê? Quanto mais ossos, mais movimentos, e a gente usa as mãos para muitas coisas. Né? Exatamente essas muitas coisas envolvem muitos tipos de movimento. Movimentos de pinça, de flexão, de fechamento, de abdução, de oponência do polegar. Então, tem vários tipos de movimento ali. Aqui a gente tem alguns tipos de ligamentos. Então, a gente tem o ligamento escafoide capitato, ou seja, se a gente lembrar, ó, escafoide e capitato, fica entre esses 2 ossos. Nós também temos ligamento colateral radial, né, porque aqui a gente também tem a continuação do rádio, né, ó, e da una ali também. Então, tanto que a gente também vai ter o colateral ulnar ali também acontecendo. Ó, tá? Então, ele sempre vai ter o nome dos ossos, ó, ligamento capitato piramidal. Tá? Então, é sempre o nome entre os 2 ossos que estão envolvidos. E aqui os tipos de articulações que a gente consegue encontrar nessa região. Ó, se a gente começar de proximal para distal, a gente tem articulações condilares, né, aqui embaixo. Nós temos articulações planas aqui, selar lá no polegar. Outras articulações condilares aqui em cima e articulações em gínglimo aqui em cima, que são movimentos de dobradiça. Tá? Então, entre as articulações entre a proximal e a medial, a gente tem movimentos de dobradiça, mas entre as metacarpos e as falanges, a gente tem outro tipo de movimento. Eu consigo fazer movimentos condilares, que são 2 tipos de movimento. Flexão e extensão do dedo, mas também as inclinações laterais. Né? Então, a gente consegue fazer 2 tipos. As articulações planas, o movimento é de deslizamento entre esses ossos. É o que acontece aqui. Então, a gente percebe apenas alguns ajustes ali. E assim sucessivamente. Então, a gente, só para relembrar, nas articulações nós temos tipos de articulações diferentes. As fibrosas, que a gente vai encontrar onde não há movimento visível, apenas micromovimentos,
que é o caso das suturas, sindesmoses e as gonfoses. Onde que eu encontro suturas? Entre ossos do crânio. As sindesmoses a gente vai encontrar no crescimento dos ossos, então isso aí na fase de crescimento. As gonfoses na raiz do dente. O seu dente quase não se movimenta, ele é um micromovimento. Tá? Então só para a gente recapitular aí. Nas articulações cartilagíneas ou cartilaginosas, a gente vai encontrar dois tipos. As sínfises, como é o caso dos ossos do quadril ali, as sincondroses, como é o caso dos ossos das costelas, e as sinoviais, que são 6 tipos. Né? Esses 6 tipos a gente consegue ver aqui. Ó. São aquelas que têm maior grau de liberdade, a gente já comentou sobre isso, e os 6 tipos a gente viu lá na mão agora. Ó. Plana, trocoídea, gínglimo, condilar ou elipsoídea, selar e a esferoídea. A esferoídea é aquela que eu comentei lá no começo, que a gente vê no quadril e no ombro. Então, só para a gente poder fechar, ó, né, a gente relembrando, as articulações sinoviais são as que envolvem cápsula, tem líquido sinovial e nós temos 6 tipos de articulações que podem ter no corpo humano. Tá? Para retomar a aula, então, primeiro, o que você conseguiu entender dessa aula? O que eu consigo lembrar agora, se eu parar o vídeo e pensar no que eu acabei de entender? Que tipos de movimentos temos nas articulações glenohumerais? Acabei de falar, então tenta lembrar aí o que você viu. Quais são os tipos de articulações sinoviais? A gente acabou de ver também. Você consegue relembrar quais são esses tipos? Na página 24 e 25 da apostila, a gente também tem algumas atividades, tem alguns resumos e definições. Tá? Eu fico por aqui e até a próxima aula.